Temos em destaque 3 temas principais em nosso estudo de hoje. O primeiro deles diz: as orações de louvor e ação de graça são essenciais à vida do cristão. Estar sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O segundo ponto é indispensável experimentar o poder transformador de Jesus e do Espírito na vida, na nossa vida, na sua vida, não é? Experimentar o poder do Espírito Santo na vida. Que coisa maravilhosa. E o terceiro ponto, como verdadeiros cristãos, conhecendo e experimentando o poder de Cristo, podemos viver livremente nele, sem temer os poderes rebeldes deste mundo. Depois, então, de fazer uma síntese sobre Cristo e louvar a Deus pelo seu plano de salvação este em Cristo Jesus, Paulo, em Efésios, aqui no capítulo 1, dos versos 15 a 23, assegura a seus irmãos e a suas irmãs em Éfeso que ele está orando por eles, orando para que eles continuem a experimentar a salvação por meio do ministério do Espírito Santo na vida deles. E nós vamos ver esse relato na primeira parte do nosso estudo. Essa primeira parte do nosso estudo tem como título Oração e Ações de Graça. Oração e Ações de Graça. E eu gostaria de ler para vocês, na Bíblia, a mensagem, esses versos do capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23. Diz assim: é por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. E ele continua dizendo: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Impressionante esses textos de Paulo, né? É impressionante como ele descreve o poder de Jesus, como ele ora, as orações de Paulo, que orações interessantes, poderosas, impressionantes. Que coisa maravilhosa. Muitas vezes quando a gente vai orar, a gente ora assim meio pesaroso, né? Tons de lamentação, a gente lamenta mais do que agradece. Falamos mais dos problemas e das dificuldades do que das bênçãos e esquecemos de agradecer e louvar. E quando a gente lê o que Paulo escreveu, a gente percebe que a ação de graças é a língua original da oração. Guarde aí. A ação de graças é a língua original da oração. Temos que agradecer as bênçãos divinas. Ajoelhou, já começa a agradecer. Esse é o segredo transformador de Paulo. A oração, diz ele, é a chave do louvor e da ação de graças. Na verdade, Paulo disse em Efésios capítulo 1, verso 16, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Aliás, você já agradeceu hoje? Não agradeceu ainda? Vamos fazer uma pausa para louvar e agradecer? Vamos orar. Querido Pai, eu te louvo por tua bondade na minha vida
e na vida dos que estão assistindo nesse momento. Eu te agradeço pelo dom da vida, por te conhecer, por estar estudando a tua palavra nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. É bom louvar e agradecer, não é verdade? A gente sente muito bem fazendo isso. Em Efésios 3, versos 14 a 21, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim: minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior. E para que Cristo viva em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimente a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Você sabe muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderia imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós por seu Espírito acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Olhe, Paulo dando louvores, dando glórias, aleluias a Deus na igreja, a Deus no Messias Jesus. Glória por todas as gerações, glória por todos sempre. Louvar a Deus é algo impressionante. Existe um livro, chamado Parábolas de Jesus. Vejam que citação interessante e a utilidade do louvor, como é importante na sua vida, na minha vida, na vida do cristão. Vejam só, louvar a Deus em plenitude e sinceridade de coração é tanto um dever quanto é a oração. Devemos mostrar ao mundo e a todos os seres celestiais que apreciamos o maravilhoso amor de Deus à humanidade decaída e esperamos maiores bênçãos de sua infinita plenitude. Muito mais do que o fazemos, precisamos falar dos capítulos preciosos de nossa experiência. É o testemunho, não é? Depois de um derramamento especial do Espírito Santo, nossa alegria no Senhor e nossa eficiência em seu serviço aumentariam grandemente com o recontar sua bondade e suas maravilhosas obras a favor de seus filhos. Essas práticas reprimem o poder de Satanás, expelem o espírito de murmuração e queixa, e o tentador perde terreno. Cultivam aqueles atributos de caráter que habilitarão os moradores da terra para as mansões celestes. Um tal testemunho terá influência sobre os outros. Não pode ser empregado o meio mais eficaz de conquistá-los para Cristo. Olha que coisa impressionante. Então louve, agradeça a Deus, né? Diga sempre: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu me lembro de uma história que eu li já faz bastante tempo, de um homem que ele tinha um apelido na cidade de Senhor Louva-a-Deus. É porque ele estava sempre louvando a Deus. Ele encontrava uma pessoa e falava: louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por aquilo. Sempre louvando. E as pessoas puseram o apelido nele de Senhor Louva-a-Deus. E um dia, ele foi ao dentista, e o dentista estava um pouco preocupado com o Senhor Louva-a-Deus, porque o Senhor Louva-a-Deus, ele não tinha, às vezes, o desconfiômetro. Às vezes estava em um lugar, num ambiente, e gritava: louvado seja Deus, e as pessoas até assustavam. E o dentista falou assim: vou esperar que ele não faça um louva-a-Deus aqui dentro do meu consultório, vai assustar os pacientes que estão esperando aí. E aí pegou uma revista, né? Uma revista sobre turismo, e deu para ele, falou assim: o senhor vai lendo um pouquinho enquanto aguarda, tá bem? Tá bem. E o dentista voltou lá para o consultório, estava atendendo o paciente, e o senhor Louva-a-Deus começou a folhear a revista ali, a revista de turismo. Chegou um momento, o senhor Louva-a-Deus deu um grito: louvado seja Deus! E as pessoas se assustaram, e o dentista falou: não é possível. Eu dei para ele uma revista de turismo. O que é que o senhor Louva-a-Deus achou numa revista de turismo?
E o senhor louva a Deus ali com a revista, gritando, louvado seja Deus, o dentista sai e fala, o que aconteceu, senhor? Ele falou, sabe, eu estava lendo nessa revista e eu me lembrei de Miqueias, porque aqui fala sobre a profundeza do mar, como tem uns lugares profundos que são quilômetros de profundidade. E eu me lembrei que Miqueias diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, louvado seja Deus. Certamente o senhor louva a Deus era uma pessoa muito feliz, porque estava sempre louvando a Deus.